Você já parou para pensar na força de um coração cheio de fé? E se eu te dissesse que essa fé pode transformar correntes em liberdade, dor em louvor e escuridão em luz? Hoje, nós vamos mergulhar na inspiradora história de Paulo e Silas, dois homens que enfrentaram o impossível com louvor nos lábios e confiança em Deus. Uma história que não apenas atravessou os séculos, mas que continua a nos ensinar como viver em tempos de adversidade. Então, prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai impactar sua vida de forma profunda. É uma história que revela o poder de Deus em sua forma mais gloriosa. Mas antes, vou pedir para nos apoiar. Se inscrevam no canal e deixem o like, ativem as notificações e compartilhem o vídeo para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Também deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Não importa onde você esteja agora, se em um momento de dúvida ou em uma tempestade, esta mensagem é para você. É para lembrar que o mesmo Deus que agiu em Filipos ainda está agindo hoje e Ele quer falar com você. Para entendermos o impacto da história de Paulo e Silas, precisamos voltar no tempo. Estamos no século I, no auge do Império Romano. Uma época de perseguição e opressão, onde professar a fé em Jesus era considerado um ato de rebeldia. Paulo, outrora perseguidor dos cristãos, agora era o maior missionário do cristianismo. Ao lado de Silas, ele atravessava terras desconhecidas, levando o evangelho de cidade em cidade. Mas com grandes missões, vem grandes desafios. Em uma de suas viagens missionárias, eles chegaram a Filipos, uma colônia romana próspera. Filipos era um lugar onde a idolatria dominava e onde as pessoas viviam à mercê de práticas espirituais obscuras. Foi lá que Paulo e Silas encontraram uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação. Por dias, essa jovem os seguia gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo." Apesar de suas palavras parecerem verdadeiras, Paulo sabia que aquilo não vinha de Deus. Então, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Com autoridade espiritual, Paulo ordenou que o espírito saísse da jovem. E naquele instante, ela foi liberta. Mas a libertação trouxe problemas. Os donos da jovem, que lucravam com suas adivinhações, ficaram furiosos. Eles arrastaram Paulo e Silas para a praça, acusando-os de causar tumulto. A multidão se voltou contra eles, e sem um julgamento justo, eles foram espancados e lançados na prisão. Imagine a cena. Corpos feridos, corações aflitos, mas um espírito inabalável. A história, porém, estava apenas começando. Paulo e Silas foram levados à prisão mais profunda, onde estavam os piores criminosos. Seus pés foram colocados em troncos de madeira, um dispositivo torturante que os impedia de se mover. Imagine as feridas abertas em seus corpos, a escuridão da cela e o cheiro de umidade e abandono. Para muitos aquilo seria o fim, mas não para Paulo e Silas. À meia-noite, quando o mundo dormia, eles tomaram uma decisão que mudou tudo. Em vez de murmurar, eles louvaram. Em vez de reclamar, eles cantaram. Suas vozes ecoaram na prisão, elevando o nome de Deus acima de sua dor. Eles sabiam que o louvor não depende das circunstâncias, mas da confiança em quem Deus é. E então, aconteceu. Atos capítulo 16, versículo 26 nos diz: "De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram." Um milagre. Mas para Paulo e Silas, aquele terremoto não era apenas a libertação física, era Deus respondendo ao seu louvor. Era a manifestação da sua glória em meio às trevas. Você consegue imaginar? Deus não precisa de chaves para abrir portas. Ele é a chave, e quando louvamos, mesmo em meio à dor, Ele age de formas que não podemos explicar. Mas a história não termina aí.
O terremoto acordou o carcereiro, que ao ver as portas abertas pensou que todos haviam fugido. Ele sabia que perder prisioneiros significava a morte e, em desespero, pegou sua espada para tirar a própria vida. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." Aquela atitude, aquele momento, mudou a vida do carcereiro para sempre. Ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas e fez uma pergunta que ecoa até hoje: "O que devo fazer para ser salvo?" A resposta foi simples, mas poderosa: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. E naquela mesma noite, aquele homem e toda a sua família aceitaram Jesus e foram batizados. A prisão, que parecia um lugar de derrota, tornou-se um altar de salvação. Deus transformou o sofrimento de Paulo e Silas em um testemunho de graça, amor e poder. Ele mostrou que sua luz brilha mais forte nos lugares mais escuros. Então, o que essa história nos ensina? Primeiro, que Deus não nos abandona. Mesmo nas prisões da vida, sejam físicas, emocionais ou espirituais, Ele está conosco. Segundo, que o louvor é uma arma poderosa. Quando louvamos, declaramos que confiamos em Deus, mesmo sem ver a solução. E terceiro, que nosso sofrimento pode ser o início de algo muito maior. Talvez você esteja enfrentando uma prisão hoje. Talvez suas correntes sejam o medo, a dúvida, a ansiedade ou a falta de esperança. Mas eu quero te lembrar, Deus é maior do que qualquer corrente. Ele é o Deus que transforma prisões em palcos de milagres. Ele é o Deus que ouve o nosso louvor e age em nosso favor. Se Paulo e Silas puderam louvar em meio à dor, você também pode. E o Deus que abriu as portas daquela prisão pode abrir as portas na sua vida. Confie nele, louve a Ele e veja o que Ele pode fazer. Esta história é um lembrete de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Não desista, não pare de louvar. E, acima de tudo, nunca duvide do poder de Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir ela também. Não se esqueça de deixar o like, ativar as notificações e nos dizer nos comentários qual história da Bíblia você deseja ouvir. Que Deus abençoe você e que a sua fé seja fortalecida.